Bom dia, gente. Que a bênção de Deus esteja sobre nós. Bom dia a todos. Um ótimo dia através do Espírito Santo de Deus. Primeiramente, bom dia aos que estão chegando. Amém, irmãos? Que possamos manter o equilíbrio que procede do trono da graça de Deus. Que não percamos a visão de que o reino de Deus, ele é tomado à força. Ele é tomado pelas experiências, ele é tomado pelo relacionamento. Bom dia, Linaldo, bom dia, gente. Que o Santo Espírito de Deus esteja sobre nós esta manhã, que possamos estar de pé no meio das lutas, das tribulações, no meio das batalhas espirituais, materiais e emocionais. Esta manhã, irmãos, eu estava tendo uma reflexão acerca de algumas coisas, e eu estava pensando, Deus, como as pessoas se relacionam contigo, só um minutinho que eu estou acertando aqui, por causa daquilo que necessitam, e por aquilo que necessitam elas esquecem que existe um Deus que tem poder nos céus, na terra, que tem poder de operar milagres, que tem poder de curar, cicatrizar e libertar. Nós atingimos a um grau tão severo de necessidade emocional que nós perdemos a visão de quem é Deus. E o pior, irmãos, nós caminhamos convalescendo e dizendo, Deus, por que eu estou vivendo nessa situação? E Deus está olhando para você e está dizendo, você está nessa situação porque você escolheu estar nessa situação. E nessa manhã de poder, de graça e de autoridade profética, nós queremos declarar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tuas finanças, que a partir de hoje, você não vai se relacionar com Deus por aquilo que você tem sentido ou vivido, mas que você vai se relacionar com Deus por aquilo que Ele quer cumprir na sua vida. Irmãos, quando eu gero uma dependência da minha necessidade, eu estou completamente ausente da proposta de Deus. E quantos de nós estamos conectados à nossa necessidade? Quantos de nós estamos alicerçados à nossa dificuldade? Aquilo que estamos vivendo, a situação que está se apresentando para nós, o processo dolorido que nós estamos passando. E nós olhamos e falamos assim, Deus, me tira dessa situação. Eu achei muito curioso. Bom dia. Porque ainda há pouco eu iniciei a live e alguém escreveu que precisava de oração. Não foi dado um bom dia. Não foi cumprimentado as pessoas que estavam na live. As pessoas simplesmente querem ver os seus problemas serem resolvidos. Não importa. Elas querem que as suas causas sejam resolvidas. Aí, irmãos, eu tiro a autorresponsabilidade de mim para pôr sobre os outros. E essa manhã de poder, bom dia, de graça e de autoridade, Jesus está chamando você ao arrependimento. Jesus está chamando você a um tempo novo. Jesus está chamando você a se levantar das suas dores. Jesus está chamando você a viver um período novo em que você vai olhar. Obrigada, César, seja bem-vindo. Em que você vai olhar para os lados e vai dizer, Deus, obrigada, porque tem mais uma oportunidade de eu estar aqui. Irmãos, bom dia, Maria, sejam bem-vindos. Que o Espírito Santo de Deus esteja com todos nós essa manhã. Deus não quer que nós nos relacionemos com Ele. Eu tenho falado sobre algumas vezes sobre isso. Só pelas necessidades do nosso coração. Porque você que chegou aqui hoje desesperado, eu tenho certeza que você já está nesse problema há muito tempo. Eu tenho certeza que essa situação que você está enfrentando, você já está enfrentando ela há muito tempo. Tem muito tempo que você está nesse problema, tem muito tempo que você está passando uma luta, tem muito tempo que você está passando no vale. Mas eu quero declarar na sua vida, bom dia, que o que Deus quer trazer para você é solução. Mas a solução que Deus quer liberar para você não é a solução que acontece como você quer, mas ela vai acontecer da maneira que Deus quer que ela aconteça. Ela vai se cumprir da maneira que Deus quer que se cumpra. O problema é que nós acionamos o botão da necessidade.
E nós achamos que Deus... Olha bem aí o que eu estou falando. Olha aí o que eu estou falando. Bom dia, gente. Nós achamos que Deus tem que girar em torno daquilo que eu preciso. Sendo que aquilo que eu preciso, eu já estou precisando há muito tempo. Tem muito tempo que meu filho tem problema, tem muito tempo que tem inveja, tem muito tempo que eu estou na miséria, tem muito tempo que eu estou vivendo escassez. A questão é que eu não me levanto para mudar o quadro. A questão é que eu não me posiciono como uma pessoa que vai viver o novo. A questão é que eu me posicionei como um derrotado e acho que a necessidade tem que locomover o coração dos outros. E Jesus está dizendo esta manhã: pegue a sua cruz para que você tenha condições de prosseguir. Pegue a sua cruz e levante-se. Sabe por quê, irmãos? Se você tem uma questão, levante-se para viver ela. Se existe algo incomodando você, se você tem uma pedra no teu sapato, o que você faz hoje? Você caminha com a pedra no sapato ou você tira o sapato e sacode a pedra? Quem é que pode me responder essa pergunta aí? Você sacode a pedra do sapato ou você vai caminhando com a pedra machucando o teu sapato? Porque tem gente aqui que está com pedra no sapato há 10, 20, 30 anos e já acostumou a cantar o hino, ora por mim. Tem inveja, eu preciso de oração, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso que isso seja resolvido, aquilo seja resolvido, faz isso por mim, faz aquilo por mim. Mas quem tem que tirar a pedra do teu sapato é você. Quem tem que levantar e tirar a pedra do sapato, expulsar a pedra do sapato, é você. Sabe qual é a pedra do sapato que está caminhando com você? A posição que você não toma, a mudança de hábito que você não adere, a mentalidade travada que você carrega. Ninguém tira você desse lugar que você está aí. E aí você diz assim: Deus tem que se levantar em meu favor, mas você mesmo está sentado. Eu achei muito curioso, porque, irmãos, eu nem abri a live, já tinha uma mulher aqui escrevendo: ore por isso, ore por aquilo. Detalhe, não tinha um bom dia. É porque as pessoas estão tão no automático que elas não querem saber de nada, elas só querem saber das suas necessidades resolvidas. E eu vou dizer algo para você essa manhã: Deus não atua só no meio de necessidade, não, irmãos. Deus, Ele quer relacionamento conosco. E quando nós olhamos para as necessidades, você pode reparar que todo mundo que vive baseado em necessidade não sai do lugar. Você pode reparar que você que vive sempre: eu preciso disso, ore para mim por aquilo, eu preciso viver aquilo outro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Se a gente for fazer um levantamento da tua vida, ela está no mesmo lugar, porque Deus está esperando agora a tua parte. Deus está esperando que você se levante e tome posição. Deus está esperando que você se materialize dentro da proposta dEle. Deus está esperando que você tome comportamento dentro daquilo que você tem que viver. Pastora, eu tenho problema com finanças, mas bastou alguém me oferecer alguma coisa que eu compro? Mas eu tenho conta atrasada, ora por mim, porque eu tenho muitas contas atrasadas. Mas se eu tiver que comprar alguma coisa por impulso, tô dentro. Pastor, eu tenho problema com comportamento, mas eu não me afasto das rodas da onde o diabo está querendo me travar. Como que você quer ver mudança na sua vida? Como que Jesus vai operar se os portais estão abertos? Irmãos, é impossível eu me levantar para viver a graça se eu tenho permanência com portais. Quais são os portais que estão abertos em sua vida? Quais são as áreas danificadas que você não quer consertar, que você quer que alguém resolva para você? Qual é a porta que você está deixando entreaberta para ter o gostinho do mundo, para ter o gostinho daquilo que Jesus já mandou você sair de lá? Qual é o lugar que você tem olhado e tem dito: não, eu vou deixar a porta entreaberta, porque caso eu me arrependa, eu tenho para onde voltar? Jesus não trabalha desse jeito, queridos. Primeiro eu invisto no reino, debaixo da obediência, debaixo do direcionamento, para depois eu ter investimento em mim. Primeiro é necessário abrir mão de tudo. Primeiro é se colocar na mão do mestre. Primeiro é levar uma vida diante dele, para depois eu viver a proposta e a promessa, para depois eu viver a herança que ele tem predisposto para a minha vida. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. O problema é que eu olho para a minha situação e eu digo assim:
Resolve o meu problema porque eu tenho necessidades. Ora por mim porque nem eu quero orar, porque eu quero que alguém resolva a minha vida. E Jesus está dizendo, até quando tu vai viver assim? Arrastando oração. Bom dia, prosperidade aos semeadores. Arrastando oração, falando isso, falando aquilo, mas eu não me enxergo que o problema está em mim. Bom dia, José, prosperidade. São as minhas atitudes que precisam ser modeladas. É o meu comportamento que precisa ser mudado. Eu estava falando com alguém ontem, acho que foi com a Luana Martins. Luana, quando eu fui criada na igreja, mas quando eu entendi um certo tempo da minha vida que eu estava manifestada, eu ficava dia e noite com a Bíblia debaixo do braço orando e buscando a minha libertação, repreensão. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é tomado completamente à força. E enquanto eu atribuo a minha responsabilidade aos outros, eu não vou sair do lugar. Enquanto eu acho que os outros têm que resolver as questões pessoais minhas, enquanto eu acho que alguém tem que se santificar em meu lugar, enquanto eu acho que alguém tem que pagar o preço por mim, enquanto eu acho que alguém tem que resolver, tem que levar horas de oração para eu usufruir da bênção. Deixa eu falar algo para você. Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Jesus não trabalha com conformistas. Jesus trabalha com quem se levanta e tem disposição para a guerra. Jesus já pagou o preço naquela cruz. E quando é que você vai começar a pagar o teu preço? Jesus já foi entregue como oferta viva em um altar para que eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos libertos. Agora, irmãos, libertação é processo pessoal de cada um. É quem quer viver o que quer viver. Se você escolher viver no pecado, continue no pecado, porque as consequências são grandes. Se você continuar carregando o desespero ao invés da cura, tá tudo bem também, a consequência é sua. Agora, nós precisamos olhar para o alto e dizer, Deus, eu estou disposto. Porque tu vê, Deus disponibilizou seu Filho para que eu e você fôssemos libertos. E nós queremos que os outros paguem o preço por nós. Nós queremos que os outros resolvam nossas questões pessoais. Nós queremos que os outros, porque eu tenho esse problema, porque eu tenho aquilo, mas espera aí, quanto tempo você tem esse problema? Qual é o prazo que você está carregando esse problema? Há quanto tempo você tem problema financeiro? Há quanto tempo você tem problema espiritual? Há quanto tempo você tem problema emocional? Você está carregando isso há anos. Mas você quer que alguém resolva seu problema com urgência. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você jaz o pecado, você quer resoluções rápidas ou você quer alimentar a sua carne? Porque eu conheço muita gente, irmãos, que elas vivem periodicamente alimentando sua carne com pecado. Mas elas, de uma hora para outra, elas querem soluções instantâneas, miojo. Elas não querem abrir mão. Aí, quando elas saem do pecado, elas não querem ter consequências. Queridos, até Jesus pagou um preço. E você quer usufruir só. Você não quer ter preço, você não quer ter iniquidade nenhuma para responder, porque você é melhor do que Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. O evangelho que te ensinaram está totalmente fora. Porque o evangelho de Cristo é o evangelho de renúncia. O evangelho de Cristo é o evangelho que confronta. O evangelho de Cristo é o evangelho do reino. O evangelho de Cristo é o evangelho que cria relacionamento entre você e a graça de Deus. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. E eu fiquei, agora de manhã isso me incomodou. Falei, como é que pode? Abre uma live e a pessoa não tem dignidade de dar um bom dia, irmãos. Ela já chega ali e já escreve, ora por isso aqui. Sabe por quê? Porque não interessa a parte dela. A parte dela é vendida para alguém. Alguém tem que resolver o propósito do pecado dela. Alguém tem que se virar para resolver as consequências daquilo que ela plantou. E quantos estamos plantando e não queremos lidar com colheitas? Quantos estamos plantando e não queremos lidar com as condições? Queremos somente que alguém resolva a nossa questão? Queremos apenas que alguém resolva nosso problema? Pastor, eu tenho problema com dinheiro, mas eu não vejo você fazer a tua parte.
Você continua desordenado, desorganizado, tomando atitudes do jeito que quer. Mas, ora por mim, pastor, é que eu tô com problema financeiro. Mas o padrão que você leva de vida não condiz com a tua realidade. Jesus está falando, tá? As atitudes que você tomou fora da consciência de Deus levaram você a viver o estado que você está vivendo hoje. Aí você quer que uma live resolva a tua vida? Você acha que as pessoas têm que solucionar o problema que você cria? Judas. Os Judas estão sentados nas mesas, olhando e vendo qual é a moeda que ele pode pegar. E Jesus está dizendo para você hoje, eu vou dizer de novo, é tempo de renunciar à carne. É tempo de trazer vida ao Espírito. É tempo de se levantar, olhar e dizer, Deus, há quanto tempo eu estou cheirando mal? Há quanto tempo eu estou no sepulcro cheirando mal? Qual é o lugar que eu preciso mudar? Qual é a área que eu preciso materializar um comportamento novo? Qual é o movimento que eu preciso tomar para que as coisas mudem? Ou será que você que fica de live em live pedindo oração, você chegou a ver a tua vida resolvida? Você que fica de live em live ora por mim, ouvindo revelações mentirosas, eu quero ver qual é a área da tua vida que mudou. Se tivesse mudado, você não dava de live em live pedindo oração? Concordas? Se isso mudasse cenários, não precisavam de igrejas abertas. Você ficava um orando pelo outro e tá tudo certo. Tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. E tem outras castas que só vão sair quando você parar de ser negligente com a tua proposta, com o propósito de Deus na tua vida, com o direcionamento de Deus na sua vida, com a caminhada de Deus na sua vida. Ah, pastora, tá sabendo? Zé Felipe e Virgínia separados, irmãos. O que eu tenho a ver com isso? E outra coisa que eu vou dizer a você. O mundo jaz o maligno. As pessoas batem muito palco para áreas destruídas. Mas eu não vejo ninguém dizendo para você que você precisa abrir mão do pecado e prosseguir, porque Cristo, irmãos, Ele tem relacionamento com arrependimento. Vou dizer de novo. Jesus, Ele se relaciona não é com o que você pecou, mas quando você se arrepende. E você vai ter que lidar com as consequências das atitudes erradas que você tomou e mudar. Sabe por quê? Porque nós começamos a achar, irmãos, que nós somos manipuladores da graça. E Deus não se agrada de pessoas que querem manipular o propósito. Jesus está dizendo para você esta manhã, é tempo de você reagir. Se você pecou, é tempo de se arrepender, se levantar, para tomar atitudes novas. Uma delas é você parar de ficar rodando igual doido, de live em live pedindo oração. Sendo que quem olha para a tua vida vê que não tem mudança nenhuma. Quem olha para a tua vida vê que é a mesma coisa há 10 anos, 20 anos, 30 anos, porque você precisa tomar atitudes novas. Pare de ficar pedindo oração pela vida financeira enquanto você não toma vergonha na cara. Não tem comprometimento com as coisas. Não tem organização financeira. Sai gastando tudo, atribuindo tudo por emoção. Aí depois diz, não sei por quê que Deus está permitindo que eu viva isso. Ah, pastor, eu dei 2 meses de dízimo. Por que eu estou enfrentando uma situação dessa, queridos? Paremos de ser mentirosos. Paremos de carregar mentiras. Acordamos e vivamos que o reino de Deus não é pautado em mentira, mas o reino de Deus é pautado em verdade. O reino de Deus é pautado em comportamento. O reino de Deus é pautado naquilo que eu olho e falo, eu errei, eu preciso me consertar. Mas enquanto eu acho que eu sou certo, eu não consigo viver a proposta de Deus. E Jesus está dizendo para você essa manhã, pastor, eu vou parar de estar na live porque eu estou separado. Ah, peraí, irmãos. Para. Tá na hora de tomar vergonha na cara. Só andam com Jesus por causa de manter homem, mulher, para que alguém volte, para que a vida sentimental aconteça. É isso aí.
Aí se algo não acontece como você quer, aí eu vou abandonar Jesus, porque você nunca nem andou com Jesus. Não se anda com Jesus porque o marido vai voltar, porque fulano, não. Se anda com Jesus por relacionamento, quem vai cumprir a obra é Ele, da maneira dele. Se você está hoje aqui no estado crítico financeiro, é por consequência sua. É tudo aquilo que você plantou. Não vem atribuir em Jesus uma responsabilidade que é sua, não. Não vem colocar nas costas de Jesus o cartão que você gastou lá, não. Não vem pôr nas costas de Jesus a responsabilidade de você ter assumido um compromisso que você não podia pagar. Isso aí não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com você, que não tem conhecimento. Mas aí, né, irmãos, eu tô um mês na igreja, Jesus tem que resolver o meu problema para eu continuar plantando errado, não é assim, Sandro? Então nós temos que parar e analisar e avalizar que o evangelho que nós estamos vivendo não tem nada a ver com Jesus. Eu tenho autorresponsabilidade sobre as atitudes que eu tomo na terra. E se eu não tomo as atitudes certas, o diabo vai assumir aquele lugar. O diabo vai entrar, bem-vindo, filho. O diabo vai entrar e vai fazer aquele papel. O diabo vai olhar para mim e vai dizer, já que você está declarando no mundo espiritual, obrigada, Nayara, seja bem-vinda, filha. Já que você está sendo usado no mundo espiritual, as palavras têm poder para serem aderidas. E você que fica o tempo todo dizendo, plantou errado a vida inteira, se comprometeu com um monte de coisa que não presta, aí tá um mês na igreja e acha que a vida ainda quer cobrar de Deus. Porque Jesus não me olha, porque minha vida tá enrolada. Tua vida tá enrolada a vida toda. Tu nunca teve a vida desenrolada, tua vida foi sempre assim. Irmão, desculpa, mas hoje eu vim pra falar, tá? Hoje eu vim pra abrir a boca e pregar a palavra, amém? A vida inteira você viveu enrolado. Aí tu tá um mês na graça, aí acha que Jesus tem que resolver teus problemas, não precisa nem pedir perdão, não. As iniquidades, não. A vida que eu levei, errada, as coisas que eu plantei, tá tudo certo. Jesus está dizendo pra você, toma vergonha nessa tua cara hoje de manhã, amém? Tá em tempo de você se levantar e se arrepender daquilo que você vem carregando. Porque até hoje você carregou essa mesma conversa. Porque minha vida não muda, porque as coisas não acontecem, porque... Irmãos, pega a tua cruz e prossiga, tá? Pega a tua cruz e se levante. Pega a sua cruz e pague seu preço das suas quedas, das iniquidades, das transgressões, das contas que você fez sem responsabilidade nenhuma. Agora é tudo contigo. Paulo Júnior, eu nunca ouvi uma pregação dele, eu ouvi dizer alguma coisa sobre esse rapaz aí um dia desse. Mas eu também, minha amiga Nayara, eu não me envolvo muito, não. Eu ouvi algumas coisas negativas, mas eu também não... Como não conheço o rapaz, eu nem levei nada pro coração. Eu costumo não levar nada do que os outros falam, porque a gente não sabe, né? Vi muita gente falando bem e muita gente falando mal. Então nós temos que parar hoje e analisar o seguinte. O que eu preciso ser confrontado? Qual é a área que o diabo está me tocando e que eu continuo parado olhando e dizendo, ora por mim porque eu preciso de oração? Não, você não precisa de oração, você precisa de vergonha na cara. O que está faltando para você é comprometimento e posicionamento. Esse momento é o que você precisa. Porque a oração, irmãos, ela move o coração de Deus. Porque a oração é relacionamento. Se eu me relaciono com Deus só quando preciso, peraí, como é que eu vou receber algo de Deus se eu só vou até Deus quando eu tenho necessidade? Você já pensou você ter um filho que ele só te procura quando precisa de você? Eu preciso de tanto, aí ele te liga. No decorrer dos outros dias ele tá vivendo a vida, ele tá curtindo a vida, ele tá fazendo isso, mas quando ele precisa de um dinheiro ele te liga? Quem que já imaginou passar por uma situação dessa? Como que você vai se sentir usado, não é verdade? Você dizer assim, a pessoa só me procura quando ela precisa. Não é assim? A pessoa não te liga? Mãe, será que você tá bem? Pai, será que você tá bem? Será que você precisa de alguma coisa? Mas quando ela precisa ter um problema, bebeu na madrugada, gastou dinheiro à toa, tá passando por um vale, me ajuda porque eu preciso urgente de uma resposta. Você tá falando com Deus errado. Você está falando com Deus errado. O Deus que nós servimos é vivo. E se Ele é vivo, Ele tem uma relação conosco. E se Ele tem uma relação conosco, nós não vamos receber nada de Deus interessados o tempo todo em promessas.
O tempo todo olhando e dizendo, eu quero isso, eu vivo isso, me ajuda nisso. Mas e o tempo que você viveu na iniquidade, no pecado, na prostituição, negligenciando a promessa? Aí você está um mês na graça e diz assim, não, Deus tem que me solucionar o problema hoje. Desculpa, irmão, nem eu que sou pastora vou lidar contigo. Que dirá Deus? Quantos eu já cortei, irmãos? Só procuravam por causa disso. Falei, chega, procura outro pastor. E tem um monte deles aí que eu amo. Ruth até falou essa semana da Carol, que são pessoas que às vezes eu não vejo aqui, mas eu amo, porque são respeitosas, sabem lidar com pastores, têm o maior carinho, o maior respeito. E para mim é uma menina muito grata. Para mim o valor está na relação, não é no que a pessoa caiu. E para Deus também. Olha bem o que eu vou dizer agora. A relação, ela está naquilo que foi construído. Porque se em algum momento a pessoa falha, não importa. Aquela pessoa tem bagagem conosco. E é isso que está faltando em muitos crentes. Não tem bagagem com Jesus. Quando fazem algo para Jesus, fazem achando que estão fazendo um favor. Meu Deus, isso aqui é muito pra mim. Porque é muito não sei o que. Porque é muito não sei o que lá. Porque eu tô cumprindo muito pra obra. Meu Deus. Aí Jesus olha pra você e diz assim, você não tem relacionamento nenhum comigo, mas você quer usufruir do meu patrimônio? Vou dizer de novo. Você não tem relacionamento nenhum comigo, mas você quer usufruir do meu patrimônio? Você quer usufruir da minha graça? Eu me sinto assim. Eu me sinto assim. Tem gente que só me procura, não dá um bom dia. Manda um direct e diz, revela aí. É claro que imediatamente eu bloqueio aquela pessoa. Isso aí é lógico. Agora tem uns aqui, irmãos, que ficam sem aparecer aqui, mas quando aparecem são bem chegados. Porque em algum momento eles ajudam, em algum momento eles dão uma palavra, eles têm um relacionamento. É isso que eu quero explicar a vocês. Eles não se relacionaram só em momentos de necessidade. Em algum momento eles foram úteis, em algum momento estiveram juntos. Então a gente tem a memória da relação afetiva. E é isso, irmãos, que eu quero dizer para vocês hoje. Pessoas que não têm relacionamento nenhum com Cristo, mas querem se colocar como os traídos, os feridos, os debilitados, os abatidos, quando na hora que eles têm que cumprir a sua parte, eles não estão disponíveis a isso. E Jesus está dizendo para você hoje, maior do que as questões que estão acontecendo é a relação. Maior do que os problemas é o relacionamento entre você e Deus. Maior do que tudo aquilo que está se apresentando é aquilo que Deus tem o poder de cumprir. Todos nós, em algum momento, vamos falhar. Todos nós, em algum momento, vamos cair. Todos nós, em algum momento, vamos tomar alguma atitude com alguém que vai entristecer alguém, inclusive eu. Mas uma coisa, irmãos, quando você tem bagagem com alguém, alguém vai olhar para você e vai dizer, fulano errou, mas o erro não muda nada a minha visão em relação a ela. Quantas vezes as pessoas já me olharam assim, e quantas vezes eu olhei para pessoas assim? Errou, tomou uma atitude errada, mas está tudo bem. O lugar dela é aqui. O que a pessoa tem de construção é maior do que aquilo que cometeu de errado, então está tudo bem. A gente vai prosseguir junto. Isso chama-se o quê? Bom dia, André. Relacionamento. É quando você tem história com aquela pessoa. É quando você carrega bagagem junto com aquela pessoa. Então a bagagem, tem muitas coisas dentro de uma bagagem. Então você olha e diz assim, olha, tem muita coisa aqui dentro dessa bagagem. Elinaldo, que a paz esteja na sua casa, tá, meu filho? Que a bênção do Eterno seja revelada e derramada até você. E você olha e diz assim, não, fulano cometeu um erro, mas fulano não é assim. Tem alguma coisa errada aí. Tá passando por um momento difícil. Vamos dar um tempinho, daqui a pouco a cabeça volta pro lugar. E a gente dá aquele tempo pra pessoa, daqui a pouco a pessoa reflete, vê também que agiu alguma coisa errada, vê também que outra... Não, vamos acertar. Acabou. Isso chama-se o quê? Bagagens. Relacionamento com as coisas de Deus. Mas quando eu chego até o Elinaldo, por exemplo, Elinaldo, eu ligo pro Elinaldo e falo, não dou nem um bom dia pra ele. Resolve esse problema aqui pra mim. Como que o Elinaldo vai se sentir? Um lixo. Como que o André vai se sentir? Um lixo.
Como que a Neuzeni vai se sentir um lixo? Porque as pessoas só acessam a Neuzeni, o Elinaldo, a Maria, exatamente, porque elas querem seus milagres urgentemente resolvidos. Irmãos, teve um tempo da minha vida ministerial que eu passei muito por isso, mas não passo mais não. Por isso que hoje tem grupos de dizimistas, tem mentoriados e vai ter mentoriados dos mentoriados, porque as pessoas passam a achar que a mentoria é a solução de todos os problemas, porque elas não querem fazer a sua parte, e aí também já gera uma dependência que não me agrada, porque tem todo dia propósito aqui, todo dia tem live aberta, todo dia tem ensino bíblico aqui. Não vejo necessidade de dependência. Dependência realmente vem de Cristo. E se eu não tivesse uma live igual a essa, tão autoinstrutiva, amém, irmãos? Então, algumas pessoas eu digo, eu vou te atender de 15 em 15 dias, porque eu vejo necessidade. E ali eu quero atender aquelas pessoas, eu quero ajudar aquelas pessoas, eu quero honrar aquelas pessoas. Mas tem gente, irmãos, que ela pratica todo dia aqui, escuta todo dia, mas ela não quer botar em prática. Ela quer continuar tendo o mesmo comportamento, ela quer continuar caminhando como caminhou a vida inteira e quer que alguém resolva o problema dela urgentemente. Jesus não trabalha assim, tá, irmãos? Jesus trabalha com a nossa parte. E se eu tenho uma bagagem, tem algumas pessoas aqui que eu até falo, o Diogo tem que ter mentoria. Ele foge de mim igual o diabo foge da cruz. Amanhã eu vou fazer mentoria com Luana e com Luzia. Irmãos, elas estão aí na live quase 2 anos. Elas quase nunca. Amanhã eu vou atender elas, porque eu liguei e falei, vou atender vocês amanhã. Posso atender vocês na sexta-feira? Por quê? Porque elas não incomodam em nada. Pelo contrário. Então eu quero dar um acompanhamento lá na casa delas. Eu quero ajudar lá, não que elas estão pedindo não. E se pedissem também, estava tudo bem. Mas é a questão, irmãos, das pessoas terem bagagens. E você olhar e dizer, eu agora preciso dar uma parcela lá naquela casa. Preciso ajudar aquela família. Sabe por quê? Porque a pessoa vem construindo, são as bagagens que as pessoas vêm plantando. E tem uma hora que você precisa olhar e falar, eu preciso somar aqui, eu preciso somar ali, eu preciso honrar ali. Agora, irmãos, quando eu olho para mim e não vejo que eu preciso mudar, eu me torno um dependente. É dependente de ora por mim, é dependente de paga preço por mim, é dependente de resolve isso por mim, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Ei, qual é o tempo que você está vivendo o que está vivendo? É isso que eu quero entender. Qual é o prazo que você está vivendo e sai que você está vivendo? Porque não é de hoje. Agora chegou a oportunidade de você fazer diferente. Será que você está pronto para fazer a gestão espiritual da sua vida? Será que você está pronto para fazer a gestão espiritual da sua vida? Ou será que os costumes autodestrutivos não têm deixado você olhar para Deus como Ele é, como Pai? Irmãos, eu vou dizer de novo. Você já parou para pensar, você tem um filho, ele some, ele vive o que quer, ele soma com todo mundo no mundo, mas quando ele precisa de um dinheiro, ele te liga na madrugada? Quando ele precisa de resolver um caso de um relacionamento que ele se envolveu, sem te consultar, aí ele acha que você tem que ir lá resolver o problema dele? Você já pensou, você como pai, como mãe, como você se sentiu um lixo? Você dizer, que lixo que eu sou, né? Meu filho só me procura, abuso total, exatamente. É isso que Deus sente com a maioria dos seus filhos que só o procuram por necessidade. De vez em quando eu escuto uma história assim, e essas pessoas, irmãos, eu fico analisando. Ah, pastora, porque eu abençoo o ministério. Às vezes a pessoa dá R$30 por mês. Não é pelo valor não, irmãos, mas é pela posição das pessoas, tá? E tem gente que diz que eu não tenho que dar dinheiro para pastor. Aí eu fico pensando, né? As pessoas recebem tanto aqui nessa live, né, irmãos? Elas recebem tanto do meu estudo, do meu aprofundamento, do meu ato profético, e elas acham que ajudar o ministério com R$30 é um absurdo. Não é verdade? E se eu disser para vocês que eu acho tão pouco o que as pessoas fazem pelo ministério? Elas fazem, parece que elas estão dando um favor, sabe? Elas têm acompanhamento, elas têm todo dia aqui alguém preparado aqui, porque ninguém pensa, né? Será que a pastora está doente? Será que ela se ausentou porque está passando por alguma coisa? Será que tem alguma coisa acontecendo com a pastora? Não. Tá tudo bem. Mas a gente quer olhar para o nosso lado e achar porque ofereceu ali uma oferta que está fazendo muito, e o tanto que eu recebo aqui todo dia. E o tanto que Jesus tem mudado a minha história todo dia aqui.
E o tanto que a minha vida tem sido elevada aqui. Mas eu vivo isso, irmãos. Como pastora eu vivo isso. Por isso que eu passei a tomar algumas posições. Já tem um tempo que eu tomo essas posições. Bom dia. Porque senão, irmãos, a gente vive igual Jesus. As pessoas só te acessam por necessidade. Elas só procuram você quando elas precisam. Elas querem oração, revelação urgente. Elas querem soluções urgentes. Porque elas não querem cumprir a sua parte. Elas não querem fazer os seus papéis. E se tiver alguém que me revele, que resolva, eu prefiro que seja assim. Alguém tem que solucionar o meu problema ontem. E eu vou dizer algo para você. Deus, Ele não anda conosco olhando para os nossos pecados. Mas Ele vê do modelo em que nós nos arrependemos. E Ele olha para nós e vê o nosso comportamento e Ele fala daqui para frente. Bom dia, gente. Eu vou começar a mudar a vida desse meu filho. Eu vou começar a mudar a vida dessa minha filha. Eu vou começar a mudar a estatística de vida desta pessoa. Sabe por quê? Porque Jesus não está no madeiro, irmãos. Jesus nasceu e ressuscitou, eu preguei sobre isso domingo. E quando eu me relaciono com Jesus só por necessidade. E detalhe, as pessoas que eu mais vejo que se relacionam com Jesus por necessidade, elas estão andando desse jeito há anos e anos e anos. E nunca mudou nada. Porque enquanto ela não mudar o comportamento, a graça não atinge. Vou dizer mais uma vez. Enquanto eu não atribuo um comportamento novo, a graça não me atinge, a graça não muda. As coisas não frutificam e não acontecem. Porque o primeiro ponto de Cristo, do primeiro templo, sou eu, irmãos. São as minhas atitudes novas. Eu tenho visto, irmãos, uma geração em que as pessoas acham que quando elas vão numa igreja, quando elas fazem uma oração, elas fazem tanto. E eu fico olhando, isso me dá tanto embrulho no estômago. Porque eu fico pensando tanto que essas pessoas recebem de Cristo, né, irmãos? Curadas. Quando tu chegou aqui, tu era um sepulcro caiado. Tu tinha depressão, tu tinha insônia, tu tinha pesadelo, tu tinha dor aqui, dor ali, dor acolá. Vivia na escassez, vivia na miséria, vivia isso, vivia aquilo outro. Quando você acha que você está um pouquinho melhor, tá muito difícil para mim, pastora. Tá muito complicado para mim, pastora. Isso aqui não sei o que. E Jesus está dizendo para vocês hoje aqui. Tudo que nós fizermos para Deus ainda é pouco. Irmãos, eu praticamente trabalho de domingo a domingo. Porque segunda, quando eu tenho médico, eu estou escrevendo, estou orando pelo ministério, estou orando pelas pessoas. Minha vida é toda comprometida com a obra. E eu ainda acho que o tempo é curto. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo para poder estar trabalhando mais para Jesus. Mas quando eu olho que o que eu faço para Deus é muito, irmãos, é um espírito de ingratidão, de comprometimento com o inferno. É um espírito de derrota que a pessoa carrega dentro dela. E é por isso que algumas pessoas não saem dos cenários. Porque elas acham que o que elas fazem para Cristo é muito. Irmãos, faça para Deus. Dê o seu melhor para Jesus. Dê o seu melhor para aquele que tem o poder de mudar histórias. Pare de andar com Cristo só porque você precisa. Eu preciso, então hoje eu sou crente. Eu não preciso, então hoje eu posso viver o que eu quero. Bom dia, gente. Se eu preciso, então eu estou com Cristo. Mas se por agora eu não estou precisando, aí eu posso pecar, aí eu posso me dar o deleite, aí eu posso viver o que eu quero. Muitos de nós só vamos nos manter com o espinho na carne de Paulo que eu preguei no domingo. Bom dia, filha. Quem estava aqui no domingo? Quem estava aqui no domingo de manhã? Que eu preguei sobre o espinho na carne de Paulo. Se eu preguei, eu falei alguma coisa, eu falei outro dia.
Porque se começar a ser curado, liberto, transformado, pronto. Não preciso mais de Deus, não preciso mais de ninguém. E é por isso que alguns de vocês se estranham comigo. Tem algumas pessoas aqui que quando saem eu não faço questão que voltem. E tem outras irmãos que saem várias vezes e eu faço questão que elas fiquem. Sabe por quê? Porque eu sei que aquela pessoa ali, ela pode ser uma fraqueza. Mas ela não é uma pessoa egoísta. Ela não é uma pessoa interesseira. Ela é uma pessoa que precisa de ajuda, de apoio. Você está entendendo? A gente também consegue ver a avaliação de algumas pessoas, irmãos, pela visão espiritual. Você olha e você fala, aquela pessoa ali, ela é fraca, ela está precisando de ajuda. Mas ela é uma pessoa que, se ela puder, ela está com a gente aqui curtindo, está do nosso lado aqui apoiando, está sempre respeitando os irmãos. Agora você acha que uma pessoa que desrespeita os outros irmãos, ela merece a minha validação? Ela merece a minha compreensão? Porque se somos uma família, irmãos, eu preciso saber que tem pessoas aqui. Não, ela não merece exatamente. Se ela chega, ela desrespeita os outros irmãos. Igual saiu uma vez um cidadão aí do grupo, aí uma das irmãs, eu não vou dizer quem foi evangelizar ele. Que isso, porque você saiu do grupo? Botou o símbolozinho que tava dormindo. Nojento. Botou o símbolozinho lá que tava dormindo, desfazendo da irmã. Irmão, nunca mais eu quis aquele irmão aqui. A irmã foi falar com ele e ele foi botar o símbolozinho, tipo, tô querendo dormir, você tá me incomodando. Aquilo pra mim pesou em mim. Porque eu falei, um cara que recebeu tanto quanto que recebeu aqui. Agora uma irmã vai até ele, muito. Uma irmã foi até ele pra poder convencer ele do que ele tava fazendo de errado. Ele foi lá e ficou botando um símbolozinho de sono pra ela, como que ele disse, você tá me incomodando. Que tipo de pessoa é essa? Isso é pessoa que em algum momento teve relacionamento com a graça? Desculpa, irmãos. Isso aí são os perversos. Ingratidão total. E a pessoa foi na maior pureza falar com ele para que ele estava tomando uma atitude errada, porque ela sabe como ele chegou aqui no ministério, quebrado. Aí conquistou carro, fez obra na casa, não precisa mais. Aí a irmã foi lá falar com ele, na maior pureza. E ele ficou mandando símbolozinho de soninho para ela, debochando. E sabe qual é a minha palavra para vocês? Bloqueia, exclui. É muito triste, exatamente. São os ingratos. Só que as pessoas esquecem que aquilo que elas receberam no altar vai permanecer naquele altar, irmãos. É simples. Daqui a pouco a pessoa começa a ver as coisas dando errado e diz, ah, Deus, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? E quando você tomou atitude com os irmãos erradas? E quando você foi ingrato com os irmãos? E quando você debochou da irmã que foi te evangelizar? Você pensou nisso? Você lembrou em considerar as pessoas que andaram com você? Não, você não lembrou disso. Então, irmão, Jesus está falando hoje aqui. Eu tenho uma palavra que eu gosto muito de falar sobre isso. Deus, ele não se relaciona com os nossos pecados, irmãos, nem com as nossas quedas. Deus, ele é tão misericordioso que ele age conosco com o nosso arrependimento. Você sabia disso? Nós erramos, eu também já pequei, já errei. E as consequências ficam, tá? Pra você que não sabe. Mas Deus não se relaciona com o nosso pecado, ele se relaciona com o nosso arrependimento. Irmãos, o que aconteceu com Adão? Quando ele come da fruta, Deus aparece para ele e fala, Adão, ele se esconde. Quem te fez saber que você não podia estar nu? Ali era a oportunidade de Adão se arrepender. Deus veio para trazer a Adão mais uma oportunidade. Deus prepara uma roupa, bem-vinda, Évio. Deus traz uma roupa para Adão, prepara uma roupa para ele e bota ele para fora do paraíso porque não houve arrependimento. Quem que ele fez? Foi Eva. Eva foi a serpente. Ninguém assumiu o propósito para se acertar. Ninguém se levantou para viver a proposta. E agora nós vamos ler João capítulo 21, porque eu tenho uma palavra para você que tem vivido um tempo de arrependimento. Você que tem olhado para a tua história e tem dito, Deus, eu errei. E quem não errou, que atire a primeira pedra. Eu já cometi vários erros com pessoas, erros ministeriais, erros comportamentais. Amém, irmãos?
Eu todo dia tenho um diabo que se apresenta na minha frente, nos bancos, nos mercados. Tô sempre falando isso com você. Para no meu caixa, começa a mulher. Ouvindo música. Ali eu já falo assim, se fosse a antiga Daniele, eu já ia falar poucas e boas para ela. Eu falo, Jesus, tá repreendido o demônio. Você tá tentando me fazer sair da graça. A porta que tu precisa para entrar na minha vida, tu não vai ter. E ali eu repreendo. Olha aí, essa palavra eu disse hoje de manhã para Deus. Olha aí, ó. Como é que Deus está falando aqui de manhã, poderosamente com vidas aqui que precisam ser alcançadas. Então cada um sabe onde é o teu espinho. Eu conheço o meu, irmãos. Eu sou uma pessoa que eu estudei, então eu sou uma pessoa muito chata. Eu olho assim uma empresa, eu falo assim, porque eu fui gestora de empresa. Então eu olho e falo, isso aqui não tem gestão, aquilo ali não tem gestão, aquilo ali não tem organização, aquilo me irrita. Quando eu vejo funcionário brincando, eu vou comprar um negócio, as pessoas estão de deboche. Irmão, pensa num troço que me tira do ar. Porque eu já cheguei a cuidar de 4 empresas ao mesmo tempo. Então eu tinha um grupo de pessoas que eram geridas pelo meu conhecimento. Então aquilo me tira do ar, eu tive que aprender a lidar com isso. Eu olho para um lado, olho para o outro. Essa semana eu fui fazer o exame, a mulher tá ensinando a outra tá conversando a outra, e eu esperando a autorização do plano. E eu tô olhando pra cara dela. Aí eu comecei a intercessão. Falei, Deus, eu vim aqui pra fazer o exame. Eu não vim aqui pra me aborrecer. Aí falei pra ela, vai demorar muito? Aí ela, não. Aí que ela foi fazer. Sim, aí em outros tempos, eu já quero falar com a ouvidoria, já quero falar com o responsável, porque eu acho um abuso. Você tá num lugar ali esperando e a pessoa debochando de você, conversando fiado, tomando café. A porta tá aberta para você ser atendido. E eu digo para você hoje aqui, a porta está aberta aqui para você ser atendido pelo Pai. E se você está disponível hoje, a se levantar para viver as coisas que Deus quer que você viva, é tempo de posicionamento, irmãos. Eu vou dizer de novo. Deus, ele não se relaciona com o nosso pecado. Quem se relaciona com o nosso pecado é o diabo. Mas quando você começa a ter o arrependimento, aí o teu relacionamento com Deus está de pé. Se no momento que Adão fez o que fez, ele tivesse se arrependido, talvez a humanidade não estava vivendo o que está vivendo. Mas ele sublocou o seu problema para Eva, que sublocou para a serpente. E aí nós chegamos no estágio que nós estamos. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu olho para minha questão pessoal e eu quero que as coisas aconteçam baseado nas expectativas que eu criei mentalmente, o diabo começa a subtrair de mim as oportunidades. E quantos de nós temos tido as oportunidades subtraídas porque não estamos mudando o nosso comportamento intelectual? Continuamos carregando a palavra que nos fere, que nos oprime. Irmãos, se eu tenho problema com finanças e eu estou endividado, para que eu vou gastar dinheiro com bobagem? Quem é que pode me dizer aí? Pastor, eu tenho dívida. Mas apareceu uma pessoa vendendo um relógio, eu vou comprar. Para quê? Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Então você não quer acertar, você quer continuar convalescendo da dívida. Pastor, eu tenho problema com endividamento, mas o meu filho vai fazer aniversário, eu tenho que gastar 7 mil numa festa. Desculpa. Você não quer mudar de vida, você quer continuar. Irmãos, eu tenho 2 filhas. Uma tem 16, a outra tem 13. Elas vão viver aquilo que eu posso oferecer a elas. Simples assim. Elas não vão ver nada além daquilo. Se eu posso, eu posso. Mas eu não vou me endividar para fazer loucura. Para poder... Não, irmão, não posso. Na medida que posso. Ah, não, porque meu filho... Não, irmãos. Isso é diabólico, desequilíbrio. Deus não trabalha com desequilibrados. A conta chega para quem é desequilibrado. Vou repetir de novo. A conta chega para quem é desequilibrado. O diabo vai medir você direitinho dentro do desequilíbrio. Sabe por quê? Porque o diabo vê um portal. O portal é teu filho, a tua filha, que faz aquele vitimismo, aquela cena. Aí você entuba tudo, endivida tudo para
para fazer vontade de filho e de filha. Porque meu filho, porque minha filha... Desequilíbrio. Total. Ausência de Deus. Amém, irmãos? Então Jesus está dizendo hoje, se você não tem autocontrole sobre a tua emoção, como é que você vai viver algo diante de Deus? E o problema que você está vivendo, irmãos, hoje são as portas que você está abrindo. As palavras que você fala, as coisas que você não repreende, ao passado que você não segue em frente. E você continua olhando para trás e dizendo, Deus, o Senhor precisa cumprir algo na minha vida, mas eu estou de braços cruzados. Eu quero que Deus cumpra aquilo que eu não estou pronto a viver. Você acha que Deus vai cumprir na tua vida aquilo que nem você quer viver? Então Jesus está dizendo para você hoje, olhe para as áreas da tua vida em que você precisa mudar, em que você precisa olhar para você mesmo e dizer, Deus, eu preciso me organizar, eu preciso me validar, eu preciso viver coisas novas, eu preciso viver coisas extraordinárias. Eu preciso ver a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Eu preciso viver o sobrenatural de Deus. Mas eu preciso me moldar. Nós vamos falar sobre Pedro. Quem aqui já ouviu falar de Pedro? Quem aqui já ouviu falar de Pedro? E quem já ouviu dizer que Pedro negou a Jesus? Quem já ouviu alguém pregar sobre isso? Ou eu mesmo? Que Pedro negou a Cristo. Pastora, como pode Pedro negar Jesus? E não é que você tem negado Jesus todo dia, com a sua negligência, com as mentiras emocionais, com a falta de atitude, com a covardia, com a meninice. Você nega Jesus todo dia. Com o pecado, com as decisões erradas que você está tomando, o desequilíbrio. E não é que você se comporta como Pedro? Começou aquele cadeado aqui das trevas, irmãos. Calma aí. Pronto. Nós temos negado a Jesus em alguma área da nossa vida. Não há diferença entre nós e Pedro. Pedro se acovarda, Pedro nega Jesus, Pedro diz que nunca teve relacionamento com Jesus. E nós também. Quando nós pecamos, quando nós negligenciamos, quando nós nos comportamos de acordo com o nosso próprio entendimento, nós estamos negligenciando e negando a Jesus também. Amém? Quem lembra que a primeira vez que Jesus se apresentou a Pedro foi na pesca? Quem lembra disso? Jesus aparece para Pedro em um tempo de dificuldades para promover a história de Pedro. Concorda? João capítulo 21. Quem tem Bíblia aí, pegue por favor. Se você ainda não seguiu a pastora, siga-nos. Se não compartilhou, compartilhem, por favor. Que o poder e a graça de Deus estejam sobre nós esta manhã. Que possamos ser erguidos, lavados, levantados e sustentados pela autoridade profética que vem do trono de Deus. Amém, irmãos?
disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Pausa. Pedro era o quê? O que Pedro era, irmãos? Qual era a profissão de Pedro quando Jesus encontrou Pedro a primeira vez? Pescador. Bom dia. Deixa eu falar algo para você. Se você é um evangelista, se você é um obreiro, se você é um presbítero, uma diaconisa, um pastor, enfim, a atitude que você tomou não muda a visão de Deus e do reino acerca de você. Pedro recebe a proposta de Jesus para que ele passasse a pescar homens. E ele anda com Cristo pescando homens. Ele anda com Jesus pescando homens, dia e noite. Jesus é morto, crucificado e ressuscita. E Pedro está reunido com os discípulos. E Pedro, o que Pedro fala? Eu vou o quê? Pescar. Porque pescar é o ponto de relacionamento entre ele e Jesus. Pois foi na pescaria que Jesus o resgatou. E Pedro estava naquele momento arrependido e ele diz assim: eu vou o quê? Pescar. Jesus está dizendo: volte a pescar. Qual é o ponto que Jesus encontrou você um dia? Qual foi a área que Jesus encontrou você um dia? Qual foi a área que Jesus encontrou você um dia? Pedro olha e diz assim: eu vou pescar. Pedro naquele momento estava dizendo: preciso estar eu e Deus. Preciso voltar aos pés de Jesus. Preciso estar próximo de Cristo. Eu tive a oportunidade e a joguei fora. Mas eu vou voltar para o ponto aonde eu me conectei com Jesus. Irmão, se você estiver aqui ouvindo essa palavra, Jesus está falando poderosamente com você em uma frequência muito extraordinária esta manhã. Qual é o ponto que tu caiu? Qual é o ponto que tu caíste? Qual é o lugar que você teve uma queda? Qual é o princípio que você estava quebrado e Jesus foi lá e te resgatou? Jesus está dizendo: é manhã de resgate. É tempo de você olhar para as suas atitudes e dizer: Deus, eu volto. Pedro, depois de ter uma posição como discípulo, ele diz: eu vou pescar. Ele diz aos discípulos: eu vou pescar. E naquele momento, ele precisava reavaliar o seu estado espiritual. Naquele momento ele precisava olhar para a sua história. Ele precisava identificar o momento da sua queda. Porque só se levanta quem entende que caiu. Só se coloca de pé quem precisa de arrependimento. Só confessa pecado quem entende que pecou. Oh, aleluia! Jesus está olhando para você hoje. Jesus está avaliando você e está dizendo: vem para a pescaria de novo. É tempo de um recomeço. Porque eu quero me relacionar não é com aquilo que você me negou, Pedro. Mas é o momento que você se levanta e diz: eu volto a pescar. É o momento que você se levanta e diz: eu volto a me tratar. É o momento que você se levanta e diz: eu quero me relacionar de novo com Jesus. Porque existe algo entre nós e Cristo. A culpa. Naquele momento Pedro estava abrindo mão da culpa. Ele estava olhando para o cenário e ele estava dizendo: Jesus, me dá a chance de eu voltar a pescar. Me dá a chance de eu me levantar novamente. Me dá a chance de eu me colocar de pé mais uma vez. Jesus estava dizendo: Pedro,
É tempo de retomar o lugar onde você caiu. O primeiro ponto entre Jesus e Pedro foi em uma pescaria que Pedro estava quebrado. Mas Pedro, após negar Jesus, ele está quebrado mais uma vez. E ele diz: eu preciso pescar. Eu preciso me conectar com a graça. Eu preciso voltar aos pés do meu Senhor. Eu preciso voltar para aquele lugar em que eu fui resgatado pelo poder de Deus. Oh, aleluia, Espírito Santo! E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Quando Jesus encontra Pedro a primeira vez, Pedro estava lançando as suas redes e Pedro não pegava nada. Quem é que lembra dessa passagem? Que ele lança as suas redes e ele não pega nada. Ele lança as suas redes e ele não pega nada. Porque, irmãos, após o arrependimento, tem que haver uma conexão com o relacionamento. O problema é que quando caímos, nós achamos que uma atitude de voltar a pescar nos conecta com aquilo que vivíamos. E Jesus faz com que eles passem a noite pescando para que eles não recebam nada, porque o que eles precisavam ia vir da mão do Mestre. E Jesus está dizendo para você: a tua parte é só se arrepender. Porque dentro do arrependimento, você talvez vai pescar a noite inteira e não vai acontecer nada. Mas é no arrependimento que Jesus se apresenta a nós. É dentro do arrependimento que ele aparece para nós. É dentro do arrependimento que a graça se posiciona e nos coloca de novo no lugar da onde fomos tirados pelo pecado. Eu sei que o pecado tirou você de algum lugar, de alguma mesa. Eu sei que o pecado tirou você das mesas que o Pai te colocou. E eu sei que você está pescando e nada acontece. Porque Jesus está dizendo: eu te coloco na mesa através do arrependimento. É necessário eu entrar nas camadas mais profundas do arrependimento para que Ele me coloque na mesa que Ele quer novamente. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Ele, Jesus. E lhe perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Quem peca perde a visão de quem é o Pai. E eu tenho certeza que você que está aqui, que está entendendo que o problema de Deus com você não é o pecado. O problema de Deus é o formato do arrependimento. É voltar a confiar na graça como você confiava antigamente. É se posicionar no trono da graça de Deus e dizer: Deus, eu volto a não ver nada, mas eu volto a crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu volto a crer que o Senhor é grandioso para mudar quadros. Eu volto a crer que o Senhor é poderoso para mudar minha história. Eles estavam tão perdidos que eles não reconheceram Jesus. E Jesus toca na ferida deles. Vocês têm algo para eu comer? Não, né? Não, eles não sabiam nem que era Jesus. A tua ferida talvez é o teu campo financeiro, está quebrado. E Jesus está dizendo: eu posso mudar hoje essa história. São as camadas do arrependimento que vão levar você além. São as camadas do arrependimento que vão me trazer de volta ao relacionamento. É tão forte que Pedro achou que uma atitude de voltar a pescar traria de volta a vida que ele perdeu através do pecado. Jesus toca na ferida de Pedro e diz:
Vocês têm alguma coisa aí para eu comer? Não. Pescamos e não trouxemos nada. Jesus fala, agora você está do jeito que eu preciso que você esteja para o nosso relacionamento voltar a ser como antes. É quando Jesus chega para você e diz assim, você tem o que aí? Nada. Jesus ama aqueles que não têm nada. E Jesus ama aqueles que dentro de um arrependimento não tem nada a oferecer para Jesus, a não ser a tua própria vida. Jesus olha para os discípulos e pensa assim, agora está do jeito que nós precisamos. Porque, irmãos, quando Pedro se relaciona com Jesus a primeira vez, ele jogava a rede e não tinha nada. E Jesus preenche ele de tudo. Quando você caiu no pecado, quando você se separou de Deus, Deus está dizendo, é necessário que você tenha nada. Porque quem vai te preencher através do arrependimento sou eu. Se você está aí e está entendendo a palavra que está sendo liberada aqui, você vai entender que Jesus está falando com você de maneira assertiva, poderosa, grandiosa. Pedro tinha o que para oferecer naquele momento? Para aquele homem que ele não sabia que era Jesus. Quem é que pode me dizer o que Pedro tinha para oferecer naquele momento? Quando Jesus encontra com os discípulos, o que eles tinham para oferecer a Jesus? Quem é que sabe me dizer? Ninguém entendeu. Eles não tinham nada, irmãos. Mais uma vez, eles lançaram a rede a noite inteira. E não havia nada nas mãos. E Jesus está dizendo, quando tu estás arrependido, tu não está olhando para os lugares aonde tu perdeu. Mas o arrependimento traz o ganho do céu. E quando Jesus pergunta, o que vocês têm aí para comer? Nada. Jesus disse, agora sim. Agora eu posso me revelar. Agora eles podem entender quem sou eu. Porque eu vou me revelar mais uma vez. Porque essa pessoa não tem mais nada a oferecer. E o arrependimento é preenchedor das nossas necessidades. Quando eles estão vulneráveis, vazios, debilitados financeiramente, mas estão arrependidos. Aí Jesus diz, agora é minha hora. É agora que eu vou entrar para preencher. Pedro não era mais um pescador de almas. Ele já não tinha propriedades ao mar, sabe por quê? Porque as propriedades que ele carregou um dia eram do mestre. E quando ele quebra a conexão com o mestre, ele perde tudo. E é por isso que Jesus pergunta, o que vocês têm aí? Nada. Não tem nada. Aí Jesus fala, agora sim, eu posso me apresentar mais uma vez, porque agora eu entendo que estão arrependidos. Porque se eles lançaram a rede a madrugada inteira e não tiveram nada, é porque não é o que eles têm poder de cumprir, mas é aquilo que eu posso oferecer. Jesus está dizendo para você. E eles jogaram a rede de novo. Assim fizeram. Já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima. Viram ali o quê? O que é que eles viram ali? Quem é que pode me dizer o que eles viram? Umas brasas. Jesus está dizendo assim, através do relacionamento, eu produzo unção e eu produzo alimento. Irmãos, se você puder entender a palavra que eu estou pregando aqui hoje, depois de Pedro entender, escuta essa, meu primo, depois que Pedro entende
que ele não pesca nada, que ele não tem poder para nada. Jesus diz: joga à direita. E eles reconhecem Jesus pela produção. E quando eles chegam, existe uma brasa. E sobre essa brasa tem um peixe. A brasa representa a relação. E o peixe, o alimento. Jesus está dizendo: ninguém acessa a minha presença, Pedro, sem passar por dificuldade, sem receber a brasa, que é o batismo com fogo, e sem o alimento. Jesus está dizendo: você está passando por dificuldade, porque você passa dificuldade por tentar e não conseguir. Mas a brasa te espera. O alimento produz tempos novos na sua vida. Ou seja, a pessoa foi apagada para ser embrasada pelo Espírito. Ela lançou as redes a madrugada inteira, mas não recebeu nada. Nada, nada, nada. Mas a brasa te esperava. O alimento espiritual te aguardava. Jesus está dizendo: agora sim, é tempo de eu cumprir tudo novo. Agora sim, é tempo de eu te levantar para o novo. E ali Pedro entende que depois dele ter negado Jesus, ele não ditava mais as regras. Aliás, ele nunca ditou regra nenhuma. É o nosso Pai que nos leva nos níveis daquilo que nós precisamos ser tratados. Imagina o Pedro dizendo: de novo, Deus. Lá atrás eu vivia nesse problema financeiro, lançava rede, não resolvia nada. Aí eu andei com Jesus, sentei na mesa de Jesus, mas caí. Aí Jesus fala para ele: volta para trás da fila de novo, Pedro, porque eu vou me conectar aonde você caiu a primeira vez. Meu Deus. Irmãos, que palavra. Agora eu te dou uma voz de comando: lança à direita. Vamos conectar. Jesus foi transpassado de que lado? Quem é que pode me dizer? Qual foi o lado que Jesus foi transpassado? Irmão, se você ainda não seguiu, siga, tá? Qual foi o lado que Jesus foi transpassado? Quem é que pode me dizer? Jesus está à direita do Pai. Jesus foi transpassado pela direita. Jesus manda Pedro lançar a rede à direita. Porque direita representa posicionamento. E a brasa está acesa. Jesus estava esperando Pedro com a brasa. Jesus diz: Pedro, agora sim, eu tenho uma proposta para você. Tem almas precisando da tua mudança e arrependimento. Oh, rabadassub namanamaceia, raquetabassaia, saramanduque descia dor, recantacia. E Pedro reconhece, pelo jogar a rede à direita. Havia peixe por cima da brasa e também havia pão. Jesus lhe disse: trago alguns peixes que vocês acabaram de pegar. Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não rompeu. Levante suas mãos aí e declare: o tempo novo de Deus, a prosperidade vai ser tão grande que ela não se rompe mais. Sabe o que Deus está querendo dizer para você? Desta vez, eu vou te prosperar, mas tu não vai se romper mais. Meu Deus. Irmãos, eu quero que você declare: desta vez, o tempo novo de Deus não vai me fazer me romper mais.
Dessa vez eu vou receber do céu. Mas eu não vou me romper mais pela quantidade de peixes. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. E Jesus disse: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Jesus está dando pão a você essa manhã. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Jesus está liberando prosperidade para você esta manhã. Alimento procedente do corpo e o peixe, que representa a prosperidade. E esta já é a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Agora escute. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros que me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu lhe amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Pausa. Jesus estava querendo que Pedro lidasse com as suas quedas com maturidade. Jesus está dizendo para você hoje: aprenda a lidar com maturidade dos momentos que você caiu. Jesus confronta Pedro 3 vezes para Pedro lembrar de onde ele caiu, para ele nunca mais ser imaturo. Jesus estava dizendo: Pedro, a necessidade que tu precisas eu tenho, mas será que você está pronto para lidar com as vezes que você caiu, Pedro? Chega uma hora que Pedro entristece, porque ele achava que uma borracha tinha que ser passada. E Jesus está dizendo: sabe por que eu estou te lembrando? Porque eu vou te levantar, para que almas sejam ganhas. Mas você precisa entender que você caiu, e que você precisa daqui para frente não cometer mais os mesmos erros. Oh, Espírito Santo de Deus! E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, que quando era mais moço você se cingia e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Mas espera aí, pastora, Pedro não seguia Jesus? Pedro não largou Jesus, não largou tudo para seguir Jesus, mas teve uma queda, irmãos. E toda queda, ela tem que ter um novo recomeço. Jesus estava dizendo: daqui para frente, Pedro, a nossa relação é nova. Eu não olho para o seu pecado, eu estou disposto a te prosperar, mas tu precisa entender que a tua parte tu precisa cumprir. Meu Deus! A tua proposta, o teu propósito, tu precisa prosseguir, Pedro. Tem que haver um tempo novo. Jesus está dizendo para você hoje: tu caiu, voltou a pescar, voltou a lançar a rede ao mar e nada pesca. Aí eu te espero na beira do mar, com a brasa, com o peixe e com o pão. Relação, unção e prosperidade. Brasa, pão e peixe. Meu Deus, que palavra, Jesus! Brasa, pão e peixe. E não é disso que tu necessitas hoje?
Você que entrou nessa live e diz assim: Deus, eu perdi tudo. Jesus está dizendo: na beira da praia tem brasa, pão e peixe. Brasa, pão e peixe. Brasa, pão e peixe. E não são os complementos que você precisa para se colocar de pé. Mas Jesus diz: Pedro, tu me amas? Então não há mais oportunidade de queda. Daqui para frente você precisa cuidar daquilo que eu quero que tu cuides. Porque quando tu é jovem, tu te cinge. Mas quando tu envelhece, tu é guiado. E Jesus está dizendo para você esta manhã: é tempo de você que está recebendo brasa, que está recebendo pão, que está recebendo peixe. Conecte comigo. Pedro se irrita e diz: tu sabes, Jesus, tu sabes de tudo. Jesus está dizendo: não é sobre mim, Pedro, mas é sobre você. Porque quem me negou foi você. Não sou eu que tenho que saber, Pedro, é você. E Jesus está dizendo para você hoje aqui, que está andando atrás de brasa, de peixe e de pão: tu precisa se conectar comigo novamente. Jesus estava dizendo: tu me amas, Pedro? Então apacente as minhas ovelhas. Cuide delas. Sabe por que Deus vai levantar você financeiramente? Se você crê em palavra de profeta, escute essa palavra. Porque a prosperidade que vai te alcançar vai ajudar este ministério aqui a levantar almas. Porque Deus vai levantar você para você ser um patrocinador da obra. E Deus está dizendo: tu me amas? Então cuide das minhas ovelhas. Cuide da minha obra. Deus está dizendo: Pedro, a partir de hoje, quando tu entender que tu caiu e que não sou eu que preciso entender, é você, tu voltas a usufruir do pão, da brasa e do peixe. Tu voltas a identificar que o projeto que eu tenho para você nunca foi apagado. A brasa está acesa. O projeto sempre esteve de pé. O problema é que você me negou. A Adriana disse assim: então para amar a Deus tem que enviar Pix? Até agora ninguém falou de Pix aqui. Eu tenho um pouco de pena dessas pessoas assim igual a Adriana, porque são pessoas igual papagaio, né, irmãos? Que falam aquilo que os outros falam. É tão triste isso, né? Muito triste. Ninguém aqui falou de Pix, ninguém aqui falou de dinheiro até agora. E se tivesse falado também não teria nada errado, porque a obra vive de ofertas. Eu não sei se você sabe, querida, que a obra vive de ajuda. Mas vamos usar o exemplo da Adriana aqui, amém? Porque, tadinha, ela não tem conhecimento bíblico, né? E a gente tem que ter uma misericórdia com quem não conhece a palavra. Porque, irmãos, o mundo jaz um maligno. E pessoas assim como a Adriana, sem conhecimento nenhum bíblico, estão convalescendo. Sabe por quê? Porque nunca ouviram uma palavra. Elas estão tão assustadas que elas acham que tudo procede de dinheiro. E ninguém aqui falou de dinheiro até agora. Ninguém aqui falou de dinheiro até agora. Ninguém aqui falou de PX até agora. Mas enfim, irmãos, uma palavra tão poderosa como essa não merece que a gente perca o tempo. Mas isso aí é o que as pessoas têm a oferecer, irmãos. Acusação, visão, porque a boca fala do que o coraçãozinho está cheio. Eu acuso aquilo que eu carrego, aquilo que me confronta. E geralmente quem tem problema de falar de dinheiro é porque tem problema em abençoar a obra e vive uma vida miserável. Você pode reparar, todo mundo que fala mal de oferta é Caim, né? São as pessoas que não vivem nada e elas querem impedir os outros de prosperarem. Elas se incomodam com a prosperidade dos outros. Elas se incomodam com o ministério próspero. Elas se incomodam com o ministério que ensina sobre prosperidade. Elas se incomodam com o ministério que fala sobre desenvolvimento. Por quê? Porque Caim matou Abel por causa de prosperidade. E tem muito crente matando outro crente porque o crente é próspero. Amém, irmãos? Então que nós possamos ter a visão, é o exemplo dessa moça aí. Seja bem-vindo, Osnei. Nós possamos ter a visão acerca de uma moça como essa, que isso aí é o que as pessoas estão recebendo aí fora. Elas não escutam uma palavra, elas não são confrontadas a nada, mas elas acusam. Elas falam
daquilo que elas nem sabem. A pessoa chega aqui e quer falar uma coisa que ela nem participou de nada, né? E é tão triste isso, né, irmãos? Porque Jesus, ele veio para salvar, curar e libertar. E se a palavra que incomodou a Adriana, eu vou levantar as minhas mãos de profeta de novo. Você que tem um coração abençoador, Deus vai prosperar você, para você manter a obra de Deus de pé. Amém? Se você que está aqui recebe essa palavra profética, receba. Amém? Obrigado, Osnei. Deus vai prosperar você, para você ser um mantenedor da obra de Deus. Amém? Então eu quero, de repente, foi isso que o diabo se incomodou. Meu Deus! A chave do reino descendo aí. O diabo não quer que a obra cresça, irmãos. O diabo não quer que a obra desenvolva. O diabo não quer almas sendo ganhas. O diabo não quer que pessoas prosperem. A chave de Deus está aqui. Deus, eu levanto minhas mãos para declarar no mundo espiritual que o diabo se incomodou quando a gente falou de pão, peixe e brasa. Deus! Pessoas aqui vão viver a brasa. Pessoas aqui vão viver o peixe. Pessoas aqui vão viver o pão. E pessoas aqui vão prosperar para manter a obra de pé. Logo depois Jesus fala: Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Cuida da minha obra, Pedro. Mantenha a minha obra de pé, Pedro. Continua cumprindo a tua parte, Pedro. Jesus está dizendo para você que pescou a noite toda e não teve nada. Chega na beira da praia, tem brasa, tem pão, tem peixe, tem o poder e a autoridade de Deus sendo reveladas aqui. E quando eu me incomodo em ouvir falar de brasa, de peixe e de pão, irmãos, é porque eu quero paralisar os planos e projetos de Deus. E Deus está dizendo para você: eu conto com você para manter a obra de pé. O peixe, a brasa e o pão são os acessos celestiais para que a graça te mantenha de pé. Então, irmãos, não importa o lugar onde você caiu. Pedro, não importa. O que importa é a relação de novo entre você e o eterno. O que importa é o relacionamento entre você e a graça. O que importa é a posição entre você e Deus. Deus está dizendo: quando eles voltam para a pescaria, eles voltam para o ponto de vulnerabilidade que Jesus precisava para que eles recebessem a brasa de novo. E Jesus está dizendo: você está sendo afetado em uma área que você já venceu lá atrás. Jesus está dizendo: é a vulnerabilidade que está sendo revelada para que eu possa liberar a brasa, o pão e o peixe. Amém, irmãos? Que o poder de Deus seja revelado sobre a vida dos irmãos. Que a graça, que a glória, que a autoridade, que o projeto, que o Espírito Santo, que a materialização de coisas grandes aconteçam no meio de nós. E esta palavra, irmãos, ela vai estar disponível lá na Spotify. O meu amigo Evandro, que também é sempre uma pessoa que sempre ajuda aqui, irmãos. O Evandro sempre me ajuda quando eu preciso. Ele e a Carol. Ele preparou a Spotify, ele preparou a Amazon Music e a Deezer, tá bom? Temos essas 3 plataformas de podcast, tá bom? Para você que gosta muito da pastora, das palavras, dos ensinamentos, tá? Temos na Deezer, Amazon Music e Spotify, tá bom? Para a glória de Deus. E está repostada também, será repostada no YouTube, tá bom? Então, já nos segue nas redes sociais, @PRA.Daniele com 2 L's Barreto. @PRA.Daniele com 2 L's Barreto. Amém? Quem recebe esta palavra? Irmãos, hoje eu vou estar de volta 5 horas, tá? Ontem eu tive uma emergência para atender. Às vezes acontece, irmãos, tem pessoas passando por situações muito mais graves do que vocês imaginam, tá? E eu vou estar 5 horas, tá?
falando com vocês, vou estar entregando profecia, vou estar pregando a palavra de novo, vamos estar orando por libertação. Irmãos, eu vou estar entrando hoje em um propósito sobre a incredulidade, tá? Eu tenho visto o diabo adoecer muitas pessoas com incredulidade. E essa semana nós vamos estar falando muito sobre o Espírito Santo. Lembrando que sábado teremos o simpósio do Espírito Santo, tá? Eu vou estar pregando muito sobre a graça, sobre o Espírito, sobre a materialização de projetos espirituais na frequência do Espírito. Jesus diz uma palavra que é muito forte para mim, que é assim: sem mim nada podereis fazer. E é uma realidade, irmãos. Se nós não tivermos a Cristo, nós não podemos fazer nada. Somos o sepulcro do sepulcro do sepulcro caiado. Sabe por que você se desespera em momentos de crise? Porque o Espírito Santo não está em você. Quem anda com o Espírito Santo não anda em desespero. Quem tem o Espírito Santo não anda desesperado. Quem tem o Espírito Santo não anda necessitado. Quem tem o Espírito Santo anda fortalecido. Então nós vamos estar ministrando sobre essa palavra poderosa, tá? Para vocês. Então, irmãos, às 17 horas eu vou estar de volta, tá? Vamos estar pregando outra palavra poderosa igual a essa. Vamos estar orando pelo espírito da incredulidade que tem agido no DNA humano, tá? Essa semana eu peço um pouquinho de compreensão de vocês, que eu estou fazendo muitos exames, tá? Eu estou para fazer uma viagem, eu estou para fazer uma mudança de país. E nós, eu e minha família toda, estamos fazendo muitos exames, tá? Porque quando eu chegar lá, irmãos, eu não vou ter o mesmo plano. Eu vou ter que fazer outro plano. E então eu estou aproveitando para fazer tomografias, exames da face, porque eu vou ter que fazer uma cirurgia no otorrino. Estamos fazendo alguns exames. Estamos organizando a área de médico, exames de sangue. Estou fazendo exames de tudo que é tipo de coisa. Porque quando eu chegar lá, eu já não vou ter mais esse plano. Aí a carência lá é outra. Então esse plano já é um tempinho que a gente está. Estamos revalidando todos os exames de novo, para saber se está tudo bem, né, irmãos? Tanto eu, como meu marido, como as meninas. Porque a gente vai começar uma nova vida em outro lugar, em outro país. E a gente sabe que é um recomeço. Não é fácil, né, irmãos? Sabe que todo recomeço é difícil. E tem alguns irmãos aí que já estão me orando com a construção do templo. Irmãos, eu vou estar fazendo um carnê. Eu vou ver se hoje eu já começo a projetar isso para patrocinadores mensais do templo, tá? E vai ter o valor que a pessoa puder dar por mês, enfim. Só que do mesmo jeito que esta obra vai ser levantada, o meu propósito com Deus é que essas pessoas, Deus abra portas de patrimônio para elas, tá? Então todo mundo que se conectar, porque, irmãos, esse dinheiro vai ser direcionado ao templo, tá? Em julho eu vou estar lá, eu já vou estar resolvendo a questão do terreno, da obra, e nós já vamos começar a ver o material, tudo isso, tá? E eu já vou começar a investir, tá? Tem 1000 tijolos, tá guardada da obra. É da obra, tá? É guardado. Igual eu fiz com a primeira igreja. Eu tenho todo o equipamento que nós compramos tudo e guardamos, e está guardado com muito capricho, com muito carinho, e tudo isso é da obra de Deus, tá? Então eu já vou começar a conectar tudo, separar tudo direitinho, organizado, tudo bonitinho, pra gente já começar em julho, tá, irmãos? A pretensão da pastora era um terreno de 360 metros quadrados, mas ela não é mais a minha pretensão. Eu quero um terreno no mínimo de 650 metros quadrados, para ter o pátio, para ter alojamento para missionários. Amém, irmãos? Missionários de obra, pessoas que ajudem a obra no campo, tá? Porque eu quero criar uma vertente para manter os missionários, tá? Alimentar os missionários, ajudar os missionários. Mas, irmão, eu tenho visão, tá? Não é missionário que fica aí pagando de missionário às custas dos outros, não. É gente que trabalha mesmo na obra, tá? Gente que quer ser missionário de verdade, quer se lançar na obra. Essas pessoas vão ter o apoio da igreja, tá? De alimento, de roupa, elas vão ter um teto para retornar e vão viver trabalhando para a obra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai levantar você com a obra missionária aqui para ser um patrocinador ministerial, tá? Assim como eu fui criada na igreja metodista, e tem vários missionários da igreja metodista fora do país que são alimentados. Amém, irmãos? Estão em Guiné-Bissau, estão em África, e a obra ajuda essas pessoas a se manterem num trabalho muito sério, tá, irmãos? Então,
Eu não acredito em missões que as pessoas não são apoiadas. Eu não acredito nisso, missionário passando fome. Isso aí não procede de Deus, irmãos. Isso é uma vergonha, uma humilhação isso. Missionário que não tem o que comer. Não, isso não existe. Não tem Deus nisso aí. Amém? Deus cuida dos seus filhos, tá? Eu não aceito uma coisa dessa. Sinceramente. Então vai ser uma longa obra, tá? Vamos construir os alojamentos. Eu quero construir uma longa cozinha para as pessoas poderem confraternizar com a gente, para os missionários serem alimentados. Amém, irmãos? E nós vamos ajudar muitas almas. A paz, minha prima. Muitas pessoas serão erguidas por essa obra profética, tá? Tem irmãos que já estão no campo de oração aí, tá? Já estão falando comigo. Alguns já estão Deus já está até dando visões. Estão orando já pela a construção desse templo. E eu conto com a oração de vocês, tá? Eu vou estar aí fazendo um projeto de apoio, tá? De sementes mensais. A pessoa vai ajudar no que ela puder, né, irmãos? No que ela quiser, no que ela puder. E, irmãos, a pessoa deu 30, a gente vai fazer a conta. Quanto que sai? Um tijolo, 80 centavos. 30 reais dividido por 80 centavos. Temos tantos tijolos. É assim que eu faço. Amém? É dessa maneira que eu faço. É desse jeito que eu faço as coisas. Tem 30 reais, esses 30 reais é um saco de cimento. Um saco de cimento aqui no Brasil é 30. Eu vou ver lá na moeda Guarani, tá? Quanto que é um saco de cimento? Então, esses 30 reais é um saco de cimento. Ponto final. Está destinado a um saco de cimento. Ainda que eu não compre esse saco de cimento para ele não endurecer, mas aquele dinheiro é destinado à compra de um saco de cimento. Vai ser assim que as coisas vão acontecer. Irmãos, eu vou em julho lá, vou passar 15 dias. Orem por mim, orem pela minha família. Tá, irmãos? Que nós vamos estar pegando essa estrada aí de ida e de volta. Um dia e meio de viagem de ida, um dia e meio de viagem de volta. E eu tô indo lá para resolver tudo isso também, tá? Porque Deus botou essa semente no meu coração. E, irmãos, as coisas de Deus têm que acontecer, tá? Se você cria um templo luciferiano, todo mundo honrando o templo. Peraí, as coisas de Deus, a gente fica... Irmãos, olha, eu vou até falar um desabafo pra vocês aqui. Às vezes eu fico enojada de crente. Desculpa, irmão, se você é crente. Pastora, a senhora pode se explicar? Eu posso. Tem hora que eu me enojo de crente. Porque quer ver uma raça aproveitadora, é crente. Irmãos, tu fala o seguinte, ó. Vai ter uma festa para um Exu num terreiro. Irmãos, é a melhor cerveja, a melhor roupa para Pombagira, o melhor perfume. É tudo melhor. O crente, irmãos, ele quer se aproveitar. Se ele puder se aproveitar da obra que ele serve, ele se aproveita. Se ele puder se aproveitar, ele se aproveita. Falou em ajudar a obra. Eu dei 30 reais, estou sustentando o pastor. Toma vergonha na tua cara. Para. Toma vergonha. Chega a ser vergonhoso. Irmãos, eu não tenho problema. Eu já ajudei vários pastores a montar ministério. Eu, pastora Daniele. E o que eu tenho que ajudar os outros, se eu puder, eu ajudo. Se eu não ajudo, se eu não puder, irmãos. E não fico falando, que bobeira, coisa feia. Tem gente que ajuda a obra com o mínimo. Porque eu tô ajudando. Porque eu tô dando isso. Porque eu tô dando dinheiro para pastor. Irmãos, nem dê. Não dê não. Vai fazer falta. Não ajuda não, sabe? Isso é muito feio, sabe? É muito feio. Então a obra de Deus é com amor, é com louvor, sabe? As coisas de Deus são com entrega, sabe? Tem gente aí que não tem o mínimo problema de honrar. A Neuzeni é uma, a Neuzeni sempre ajuda. Ela sempre ajuda, faz questão de ajudar a obra, é dizimista fiel. Então a gente tem que parar, olhar e falar, para. Deus não se agrada desse tipo de comportamento, não. Esse comportamento de Caim, sabe? É coisa pesada. Tem hora que eu me enojo, irmãos. Me enojo, sabe? Eu não tenho problema nenhum em ajudar a obra, irmãos. Se eu puder, eu vou ajudar e vou ajudar com força. Amém? Porque eu sei o status dessa obra aqui. Eu sei tudo que essa obra faz pelas pessoas. Amém? Então, irmãos, que o poder e a graça de Deus estejam conosco. Que possamos nos levantar para viver a graça, a glória. Tá? Eu vou estar fazendo aí um movimento aí para a igreja e nós vamos já estar começando a investir. Quando eu for em julho lá, eu já quero ver um investimento lá de material, eu já vou fazer matemática de tudo, vou fazer valor de tudo em Guarani, porque lá a moeda é diferente da nossa, para saber quanto que fica em Guarani. Eu faço a conversão para a gente ter uma ideia, tá bom, gente? Um beijo para todos, até mais tarde, 5 horas eu tô de volta, tá bom? Tchau, tchau, até daqui a pouco. Daqui a pouco os episódios estão lá no ar, tá?
Um beijo grande. Tchau, tchau.